Meu amigo, se você acha que conhece história de transferência, de contratação polêmica, sinto informar que você vai saber agora o que é treta. Se é que você já não sabe, né? Nunca pensei. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área e ponto final. Eu estava questionando esses dias aí, muita gente que abre o vídeo pedindo dá o like aqui, se inscreve, isso aí tudo certo, acho ok. Mas comenta aí. Comentar o quê, pô? Tu nem viu o vídeo ainda. Então não comenta porra nenhuma. Você comenta só quando acabar, se quiser. Acabou o vídeo, você quer complementar alguma coisa, aí você complementa. Mas a gente tá numa mania, né? Numa pressa de, às vezes, porra, cagar a regra, fazer um comentário sobre um negócio que a gente nem viu, pô. Então, assim, não viu o vídeo todo, não comenta nada. Tá tudo certo? E aí, se quiser dar like, se quiser se inscrever, beleza. Cara, é o seguinte, eu terminei esses dias de assistir o documentário O Caso Figo, que foi lançado pelo Netflix. E ele relembra, talvez, a transação mais polêmica, mais odiosa e que parecia mais improvável da história recente do jogo, que foi a do Figo do Barcelona para o Real Madrid. Eu vivi aquele período, eu lembro disso, só que eu não tinha detalhes da parada. E eu lembro do primeiro jogo do Figo no Camp Nou, já jogando no Real Madrid. Eu lembro de tudo o que aconteceu de burburinho na época, só que assim, era menos acesso aos jornais espanhóis, você não tinha rede social. Então o impacto, talvez, a gente tinha ideia de algo muito polêmico e de que representava na cabeça do torcedor do Barcelona uma traição. Mas o porquê, os detalhes, o tamanho daquilo, a gente muitas vezes não faz ideia. E aí, vendo o documentário, fica muito evidente que, cara, foi muito maior do que se imaginava, assim, foi muito mais impactante, né? Tanto que o Figo é apresentado ao lado do Di Stéfano, então presidente de honra, e o Florentino Pérez, recém-eleito presidente do Real Madrid, com uma cara totalmente constrangida, assim, porque a carga daquela transferência era enorme, né? Aquilo durou mais de 3, 4 semanas. Teve uma Eurocopa no meio do caminho, que o Figo foi jogar por Portugal. Nesse meio tempo, a pressão, as idas de empresários, de procuradores do Figo para tentar resolver, era ligação, era estresse. Depois o Figo vai para a Sardenha de férias e acaba resolvendo lá que não vai para o Real Madrid. E aí tentam convencê-lo do contrário, porque já tinha um pré-contrato assinado pelo empresário do Figo, não pelo Figo. E aí eles precisam ir para Lisboa para se encontrar com o Florentino Pérez. E aí o Florentino, nessa reunião, consegue convencer de novo o Figo a ir pro time do Real Madrid. E o Figo até então era o grande português da história do Real Madrid, até que chegou, obviamente, o Cristiano Ronaldo e você teve uma mudança aí de hierarquia na parada. Mas o Figo, ele representa o primeiro dos galácticos e ele representa uma mudança muito grande no mercado, uma mudança, inclusive, do próprio Real Madrid. O Florentino, quando foi eleito, ele foi eleito como um desconhecido, ele foi eleito como um empresário que era muito rico e tal, mas que na campanha prometeu que, se fosse eleito, traria o Figo. E isso criou um impacto na Espanha inteira. Por quê? Porque o Figo equivalia, à época, era como se o Real Madrid contratasse o Messi. Era o melhor jogador do time, era o capitão do Barcelona em vários momentos, era um cara que estava lá desde 95, né? E isso a gente está falando de uma transferência que durou de 95 até 2000. A gente está falando de um cara que já tinha 2 campeonatos espanhóis, uma Recopa, uma Supercopa da Espanha, uma Supercopa da UEFA, 2 Copas do Rei, em vários momentos sendo destaque desse time, fazendo gol em decisão, né, gol em clássico contra o próprio Real Madrid. Tinha uma representatividade muito grande ali. Uma transferência que já foi um pouco polêmica, porque assim, o Figo, em um momento, quando jogava no Sporting, teve a ida dele quase certa para a Itália, só que 2 times compraram ou fizeram acordos ao mesmo tempo com o Figo, né? E a Juventus era um desses times. Depois os dois se entenderam e falaram, ó, vamos desistir então, porque deu essa treta aqui. O Figo ficou proibido de jogar na Itália por 2 anos e acabou se transferindo para o Barcelona. E tinha uma identificação muito grande com o Barcelona,
mas o Florentino foi com uma proposta que era de 3, 4 vezes mais do que o Figo ganhava, era uma multa rescisória que o Figo tinha, para a época, praticamente impagável, tanto que o Barcelona também estava passando por transferência, por mudança de presidente, e ninguém acreditava muito que isso era possível, que isso fosse pago. O Figo, junto com seus procuradores, tentou algumas vezes com o novo presidente do Barcelona rever o seu contrato, e o cara falou: "Cara, não tem como, não tem como, é impossível e tal". E em algum momento passaram, segundo o Figo, a meio que esnobar ali: "É, então se alguém pagar a multa aí, beleza, eu duvido e tal". Só que o Florentino tinha muito dinheiro, a plataforma dele era não só ganhar, mas era a forma de ganhar, era recuperar o madridismo na essência, né, aquela coisa estética, imponente, dominante, não só vencedora. Porque o Barcelona, tinha visto nesse meio tempo, com o Figo e tudo, apesar de meio que dominar o cenário local, tinha visto o Real ganhar duas Champions, num intervalo muito pequeno ali. E as pessoas olhavam, né, numa final com o Juventus, numa final com o Valência, e as pessoas olhavam para aquele presidente recém-vencedor de 2 Champions e falavam: "Cara, não tem como ele perder as eleições e tudo". Só que quando o assunto Figo foi ficando mais evidente, os torcedores foram entendendo que: "Ó, é possível, viu, eu acho que vai rolar". E acabou rolando, porque realmente o Florentino botou um caminhão de dinheiro na mão do Figo, ao passo que o Barcelona não deu as garantias que o Figo queria, isso somado fez com que ele assinasse. Desconfortável, ele diz isso no documentário várias vezes, é a cara dele no dia da apresentação, as imagens dele no dia da apresentação, elas são muito evidentes. E obviamente isso gerou reações da torcida do Barcelona, passou a queimar a foto do Figo, ele passou a ter muro pichado, assim, ficou uma situação muito tensa na Espanha durante um tempo, e no reencontro, 3 meses depois de ser contratado, teve o primeiro clássico, e foi no Camp Nou. E aí teve o retorno do Figo até lá, um jogo que parecia que o estádio ia explodir, né, tinha boneca inflável com o nome do Figo nas costas, jogaram cabeça de porco no gramado, garrafa. Teve uma hora que ele não conseguiu nem bater o escanteio de tanta coisa que era arremessada ali. Um ambiente, de fato, bem hostil pro Figo, que realmente passou a ser uma persona não grata, né, em Barcelona. Ele era muito considerado dentro do elenco, tinha um respeito muito grande por todos, inclusive pelo Guardiola, que era um grande amigo do Figo lá dentro. O Guardiola não se sente traído, os jogadores não se sentiram assim, mas ficaram surpresos porque ninguém esperava. Como os jogadores do Real Madrid também não esperavam. Vários dão depoimento, inclusive o Roberto Carlos, né, o Hierro, zagueiro, que era o capitão do Real Madrid, todos eles dão depoimentos ali falando, cara, era impossível aquela transferência, pelo valor e pela que só saía pagando a multa. E assim, era uma multa, à época, impagável, assim, impagável de valor, porque não existia aquela realidade ali, eram 60 milhões de euros para aquele momento, não tinha como, assim, era algo histórico. E realmente foi uma ruptura muito grande, porque ali meio que começa o projeto dos Galácticos, o Figo é o primeiro deles, e na sequência, o Figo ganha a Liga, né, o Campeonato Espanhol logo no primeiro ano, no segundo ano ganha a Champions aí com a chegada já do Zidane, depois lá na sequência chega o Ronaldo, e já tinha lá Raul, Roberto Carlos, enfim, o Cacilhas, era de fato um projeto que o Florentino tinha de criar em torno do Real Madrid o reduto dos melhores, assim. O Real Madrid precisava de novo ganhar, e a forma de ganhar, de se impor, era tão importante quanto. Essa foi a plataforma dele. O Florentino, ele ganha a Champions com o Zidane, depois traz o Ronaldo, depois traz Beckham, traz Owen, traz Robinho. Cara, assim, eles é surreal a sequência de contratações que faz o Real Madrid. Depois ele traz o Cristiano Ronaldo, traz o Kaká, isso já, mas a porteira daquele modelo de negócio estava aberta ali. E o Real, ele perde o Florentino por um período, depois o Florentino volta, está lá até hoje, se tornando talvez o maior dirigente da história do futebol europeu, assim, a gente está falando de um cara que tem mais de 20 conquistas, né, isso sem contar que ele tem algumas Champions aí no bolso, né.
é inacreditável, e tudo começa com o Figo, ele fala isso até hoje, ele diz isso no documentário: "Figo, tudo começou com você". E realmente o Barcelona fica um tempo sem ganhar, o Barcelona fica um período ali, uma entre safra que a recuperação ela só acontece com a chegada do Ronaldinho Gaúcho, 4 anos depois, né, é aí que o Barcelona começa a tentar se reerguer. O presidente que assume naquele momento, acaba considerado o pior presidente da história recente do Barcelona, muito por conta da perda do Figo. Ele acaba renunciando em 2003, e aí vem a virada depois com o Ronaldinho Gaúcho, com o Laporta, com outra gestão, mas é um impacto muito grande a transferência do Figo para o Real Madrid e para o Barcelona. E o que é mais curioso, assim, é como o Figo meio que se enrolou durante a transferência, assim, porque tinha horas que ele dava declaração: "Vou ficar, vou sair, vou ficar". Até hoje ele diz não saber que tinha o pré-contrato assinado. O pré-contrato foi assinado sem ele saber. O empresário no documentário diz que ele sabia e fala: "Pode assinar". Só que realmente o valor jurídico daquele contrato para as federações não era nenhum, era um acordo de intenções, como se fosse. Só que era um acordo de intenções que tinha uma cláusula se não fosse cumprido, que eram de 30 milhões de euros. E isso desesperou o empresário do Figo e todo o staff ali, porque falou: não, quem quer pagar essa conta? O Figo não, juridicamente, ele não está envolvido nesse papel, mas ele autorizou. O Figo disse que não autorizou, que nem sabia, que o acordo foi firmado, mas ele não sabia. E fica esse jogo ali, né? E o Florentino aparece no final do documentário deixando muito claro, cara, só eu sei a verdade. A verdade é que eu sempre tive a certeza de que ele ia para o Real Madrid, que ele queria jogar no Real Madrid e que eu sabia que se eu ganhasse as eleições, ele ia para o Real Madrid. Ele chega a apostar e numa das declarações falar: "Ó, se por acaso, eu ganhar as eleições e o Figo não for jogador do Real Madrid, eu pago por 1 ano a mensalidade de todos os sócios". É bizarro assim, né? Enfim, o documentário ele é muito bom e ele expõe as tensões que existiam entre Barcelona e Real Madrid, entre Madrid e Catalunha, e essas tensões que duram até hoje, assim, entre o Figo e a torcida do Barcelona, que um dia ele disse amar, que o amava e que ele acabou indo para o maior rival, uma decisão que envolveu também família e tal. A mulher dele não estava certa, não queria que acontecesse, mas ele foi ganhar um dinheiro que era inimaginável, o Real pagou um dinheiro que era inimaginável, e ele fala que não se arrepende, que a transferência foi muito importante para a vida dele, e para a vida do Real Madrid, e de fato foi. Então, assim, é considerada a transferência mais polêmica, dura e improvável da história recente do futebol europeu. Desde que eu acompanho, realmente não tenho notícias de outra que tenha chegado nem perto disso.